Quanto tempo eu tenho para resolver cada questão da Univ? Então, vou te responder essa questão aqui hoje. Primeiramente, eu quero te dar aquela resposta que ninguém gosta de receber, né? A resposta é: depende. Depende do que, professor Renato? Deixa eu abrir aqui a nossa apostila, aqui, ó, que aí você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para baixo. Só lembrando que quem quiser, né, adquirir a nossa apostila, o link está aqui na descrição. Se você quiser um material mais completo ainda, você pode acessar o nosso curso, né? O nosso curso tem aulas de todas as matérias, selecionado ali por peso, quais as matérias que caem mais, quais os conteúdos mais recorrentes da Univ, então tá tudo lá bonitinho para você. Eu quero pegar essa tabelinha aqui para você entender o que eu estou te dizendo. Quando você pega essa tabela, você vê que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas, mais uma redação. E cada uma, né, dessas disciplinas, você tem duas questões, né? Ou seja, então quer dizer que no total da prova você vai ter 18 questões, né, mais uma redação. Lembrando que na Univ, cada uma das questões ela é de 4 alternativas de VOF. Ok. E aí o que acontece? Por que a resposta depende? Depende de quanto tempo você gasta para fazer a sua redação. Então, em geral, em média, né, nossos alunos eles gastam ali uma média de 1 hora para fazer a redação. Então, um aluno que gasta, em média, 1 hora para fazer a redação, ele vai ter 2 horas restando para fazer o quê? As 18 questões, né? Só que tem alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldade na hora de fazer a redação e acaba gastando 1 hora e meia. Então, para esse aluno que gasta 1 hora e meia na redação, ele vai ter um pouco menos de tempo para poder resolver as suas 18 questões. Né? Você concorda comigo? Então, por isso que a resposta é depende. Então, imagine o seguinte. Deixa eu até pegar a calculadora aqui para ficar mais claro para vocês. Então, você imagina que você é um desses alunos que gasta 1 hora para fazer a redação, que é o padrão. Né? Então, quer dizer que você tem 2 horas, né? 2 horas vão ser aí 120 minutos, né? E aí você tem 120 minutos, então, para resolver 18 questões. Você vai ter mais ou menos 6 minutos e meio, né, para poder resolver cada uma dessas questões. Né? Se você tem mais ou menos 6 minutos e meio, o que isso significa? Que em algumas questões você vai demorar menos, questões, por exemplo, de humanas, né? Questões, às vezes, de linguagem, né? Ou seja, alguma coisa assim você vai demorar um pouco menos. Né? E em algumas questões você vai acabar demorando um pouco mais, né? Questões principalmente de exatas, né? As questões que têm um maior peso dentro da prova. Agora, se você, por exemplo, ao invés de 1 hora, você gasta 1 hora e meia para fazer a redação, então ao invés de 6 minutos e meio, você vai ter aí então só 90 minutos, né? Ou seja, 1 hora e meia, então vai dar aí 90 minutos. Dividindo pelas 18 questões, você vai ter 5 minutos para fazer cada questão em média. Né? Igual eu falei, você vai gastar um pouco mais de tempo naquelas questões que são que exigem, né, ou seja, um raciocínio maior, que exigem contas, né, e por aí vai, e um pouco menos de tempo naquelas questões que são um pouco mais diretas, né, como questões de humanas, igual a gente havia citado. E qual que é a melhor maneira de eu estar preparado? A melhor maneira é fazendo simulados. Quando você faz simulados, você não simula apenas o seu conhecimento, você simula tempo. Né? Se você senta todo e sempre que eu monto cronograma com os alunos aqui do Mérito que vão fazer a Univ, né, e vão fazer qualquer vestibular, eu sempre coloco um dia da semana, geralmente no sábado ou no domingo, para o aluno fazer um simulado. E aí ele vai sentar com uma prova anterior,
né, daquele vestibular, e durante 3 horas, né, que é o mesmo prazo ali da Univ, ele vai fazer aquela prova. Aí ele vai ter uma noção de quanto tempo ele está gastando na redação, quanto tempo ele está gastando em cada questão, se vai dar tempo ali no dia da prova, se ele vai ter que acelerar um pouco mais, se ele pode, né, gastar um pouco mais de tempo depois. Então são várias estratégias que a gente consegue montar a partir dos simulados. E falando em simulado, nossa apostila ela traz 10 simulados para você fazer. Né? Então, para quem comprou o nosso curso, né, e ganhou a apostila, ou para quem comprou a apostila em separado, que são essas aqui, ó, a primeira apostila, a apostila geral, ela tem 10 simulados, ou seja, você consegue fazer 10 provas aí para você ver como é que está o seu nível de preparação e também como é que está a sua gestão de tempo para poder fazer essa prova, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, pode entrar nesse WhatsApp aí, perguntar sobre as apostilas, sobre o curso, tirar suas dúvidas aí e continuar a sua preparação, porque falta pouco tempo e a sua aprovação vai vir com certeza, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.